Palmeira, na pós-graduação, eu estava numa baile com esse negócio. Bom, pessoal, muito boa noite. Boa noite. Aqui essa nossa reunião de amigos, né? É um bate-papo entre amigos. A ideia de fazer essa reuniãozinha partiu assim, até do Fábio, né? O Fábio aí é o Fábio. Em nossas conversas, o que acontecia? Normalmente, nós vemos a parte técnica do futebol, vemos lá como funciona o bem-prêmio, computação, essas coisas. Só que tem um detalhe que nos foge, é a parte funcional. E essa parte funcional, infelizmente, você só vai aprender lá dentro do banco, trabalhando no banco, na seguradora. Então, a gente conversa assim, conversando com o Fábio, eu pensei assim, olha, por que eu não faço uma apresentaçãozinha leve, contando um pouco do que é o banco, né? Para a gente ter uma noção da ótica do desenvolvedor. Porque o que acontece? Normalmente, a área de desenvolvimento de sistemas bancários, ela vai ser pareada à área comercial do banco. Então, todas as áreas do banco, com certeza, vai ter um sistema informático associado a essa área. E a origem de tudo isso foi o quê? Lá no ano passado, aqui no Brasil, a partir dos anos 70, e lá nos Estados Unidos, a partir dos anos 50, como funcionava um banco? Um banco era o quê? Você tinha aquelas planilhas de papel e tudo era a caneta. Todos os controles bancários eram feitos ali a caneta, calculadora, e o que acontecia? Era um processo moroso. E se a gente lembrar, nos anos 70 e 80, realmente uma agência bancária era um universo. Você chegava ali dentro, chegava a ter 200 funcionários, 100 funcionários, porque tinha a tesouraria, tinha o pessoal do atendimento, tinha o pessoal da administração. Então, um banco, no passado, ele era um prédio com 3 andares, um monte de departamentos, porque era tudo manual. A partir dos anos 70, no Brasil, com o advento dos computadores, começou essa automatização, tanto que a área de informática, antigamente, não existia a parte do front-end. O front-end era feito uma área chamada organização e métodos. Então, era muito curioso, porque tinha a direção de codificação, que fazia os programas, e tinha a direção de organização e métodos, que ela fazia o quê? O workflow, gerava os relatórios, o desenho dos relatórios, o desenho dos formulários, depois começaram a fazer desenhos de tela, e por fim, lá já nos anos 90, o que aconteceu? Lá nos anos 80, 90, a área de OIM começou a desaparecer, e ao desaparecer, a informática subiu tudo. Tanto que hoje em dia nós temos o IX, que fazem essa parte do front-end. O nosso curso de hoje, a nossa conversa de amigos, nós vamos dar um passo atrás, vamos ver as origens dos bancos. Eu vou falar sobre produtos e serviços, vamos ver um pouquinho dos órgãos reguladores e fazer um plano. Eu montei 25 slides, então a ideia é que a nossa conversa dure entre 60 minutos a 80 minutos, não vou prender muito tempo com vocês. E o nosso slide, então, vou mostrar o quê? Nós vamos contar um pouco a origem do banco, porque eu sou um contador de histórias. Vamos ver as divisões, né, do banco. Nada de quinta série, então, hein? É ativos e passivos, mas é na parte do banco. Depois vamos conhecer os principais produtos que o banco fornece. E, mais no final, nós vamos ver os órgãos reguladores no Brasil. Normalmente, toda alteração de sistemas vai acontecer por 2 razões. Ou o banco criou um produto novo e precisa criar um software para aquele produto, ou algum órgão regulador encontrou alguma falha, alguma fraude, alguma coisa obscura, e eles querem fazer um controle maior. Aí vai vir, então, uma norma reguladora falando, vamos ter que extrair todo correntista que tiver mais de 10 mil reais na conta, vai ter que ser gerado um informe mensal. Aquele cara que movimentou 50 mil vai ter que vir aqui por causa da lavagem, branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro. Então, esses 2 módulos vão demandar pedidos para a informática. Normalmente, aí vem aquela parte curiosa, né? Normalmente, o nosso trabalho sempre vai ser um curso. Independente da área negocial que vocês tiverem, nosso trabalho como desenvolvedor de
sistemas vai ser criar os dados em algum lugar, ler esses dados, manipular e deletar. E o que vai dar dificuldade nisso tudo vai ser a questão da validação. Que normalmente o banco tem inúmeras validações. Validação de CPF, validação de conta, validação de agência, validação de produto, nível de acesso. O que vai acontecer? Isso vai deixar um programa grande, por quê? Porque para você poder fazer um simples CRUD, você tem que validar lá 200 coisas anteriores. Por isso é que um programa mainframe, ele é um monolito. Porque não é que a nossa lógica seja difícil, não é que o nosso programar em mainframe é difícil, não. É que os bancos, como eles têm muitos controles internos, para poder fazer coisas simples, tem que passar por pelo menos 50 outros programas. E faz parte, né? Porque realmente você mexe com dinheiro, é uma coisa de confiança, não dá para você deixar com portas abertas. Vocês viram aí a questão do Pix. Eu fiquei chocado em ver que era um coitado de um rapaz que começou ali transição de carreira, ganhava, sei lá, R$ 2.000, e a fraude que o cara ajudou a promover chegou a R$ 1 bilhão. Então imaginem vocês, né? Uma falha de controle, os caras exploraram ao máximo e pegaram um simples coitado. Assim, me corta o coração pensar que ele deu 15 mil, ele ganhou R$ 15.000 para fazer aquilo e acabou com a vida dele. Que ainda pode, sei lá, a casa dele pode ser penhorada para pagar os prejuízos. Sabe Deus as consequências que ele vai ter que passar. Então, no nosso papel como desenvolvedor de software, nós temos que sempre alertar as nossas equipes, as nossas chefias, falando, olha, tem um furo aqui no programa, a gente deveria validar mais isso aqui, tem que bloquear esse excesso. E realmente, é o nosso papel como criador de software, nós criamos, né, o nosso mini-mundo, temos que fazer um software seguro. E, como eu sempre digo, testar e testar. Porque na nossa mente, o código até pode funcionar bem, mas na hora que coloca ele na prática ali para rodar, ele vai passar por falhas. E se você não testou, ele vai dar ruim. Então vamos lá começar a apresentação. Opa, e começou no final. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Primeiro slide. Agora compartilhar a tela. Tela cheia. Então vamos lá. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo de produtos e serviços bancários. Como uma introdução, vamos ver um pouco, né, apesar de todo mundo trabalhar com o banco, mas normalmente, como é uma coisa automática da nossa sociedade, às vezes a gente não para pensar de tudo que tem ali por trás. E a gente pensa assim, que o banco ele tem, dentro da nossa sociedade, um papel primordial, que ele cria moeda, né? E o que seria esse criar moeda? O Banco Central, ele emite moeda, o papel dele é imprimir papel moeda. Só que esse papel moeda, ele vai entrar em circulação. E a partir do momento em que ele entra em circulação, ele vai sofrer um efeito multiplicador, que é o quê? E cada vez que uma pessoa recebe 100 unidades monetárias, ela vai gastar aquelas 100 unidades monetárias. Uma outra pessoa vai receber aquelas 100 unidades monetárias, vai gastar e vai gerar essa economia. Só que quando o banco entra nesse circuito, acontece uma magia, que é o quê? Aquelas 100 unidades monetárias que estavam circulando normal, elas vão virar um outro, triplo, porque o banco vai pegar aqueles R$ 100 de alguém, através de um depósito a prazo, através de uma venda de algum produto de capitalização, através de um produto financeiro de obrigações. Esse dinheiro vai vir para o cofre do banco, e o banco vai fazer o quê? Emprestar para outro. Então, aquelas 100 unidades monetárias, agora já não é mais 100, porque ele emprestou para um terceiro, ela já virou 200. Aí esse terceiro vai depositar no banco. O banco vai tornar a emprestar. Aí aquelas unidades iniciais, de 100, vai virar 200,
300, 400 mil, que é o efeito multiplicador do banco. Ou seja, o nosso papel moeda real, ele acaba virando um papel moeda escritural. E no passado, nós tínhamos lá assim, os cheques, né? A única maneira que nós tínhamos de trabalhar com papel moeda, a própria espécie, ou cheque. Aí tinha, no Brasil ainda nós fomos mais longe, nós inventamos um cheque pré-datado. E esse cheque pré-datado, ele acrescentava mais um risco, né? Porque agora, aquelas mesmas 100 unidades monetárias, na verdade, elas estavam lastreando não sei quantos depósitos bancários, não sei quantos cheques pré-datados, e começou a dar, assim, sempre existe o risco de um colapso. Porque basta que uma pessoa lá no início da cadeia, ela não pague aquilo que ela deve, ela vai perder a credibilidade do mercado, todo mundo vai correr aos bancos para sacar primeiro. Então, é o que eles chamam de estouro da bolha, o estouro da manada. E nós já vimos aqui na nossa história vários casos disso, né, que a sociedade entra em pânico, e ao entrar em pânico, ela faz aquele estouro de manada e vai lá os bancos sacar, os bancos quebram. O pior de tudo foi a crise de 29. O Brasil, nós também tivemos esse caso na época do presidente Collor, em que ele apreendeu as poupanças, aí as pessoas ficaram com medo. Tanto que o Collor, ele foi uma pessoa que ele conseguiu destruir a credibilidade da pessoa comum. Porque até me lembro, meu bisavô, todo o dinheirinho que ele ganhava, ele tinha na poupança. E depois que o Collor apreendeu a poupança, ele falou assim, eu não consigo mais deixar meu dinheirinho no banco, porque quando eu precisar, eu não consigo pegar. E a gente pensa, isso é grave, né? Você pensa que a pessoa tinha lá a poupancinha dela para alguma emergência, para comprar algum medicamento, e de repente vem o governo e apreende tudo isso. Então, o sistema bancário, ele é muito frágil das maluquices do regulador e, ao mesmo tempo, da maluquice dos funcionários internos. Eu tenho assim, um próximo bate-papo que a gente for marcar, eu vou mostrar para vocês 20 casos em que funcionários internos deram golpes no banco e roubaram assim valores assim que eu não tenho nem imaginação, mas isso fica para um outro dia. Voltando à nossa produção, então, nós temos aqui o banco recebendo dinheiro e gerando dinheiro. Hoje em dia, nós temos o PIX, que permitiu a todos fazer mais movimentos. Tivemos os cartões magnéticos, que foi um grande salto, né? Que agora a pessoa não precisava mais passar cheque, ela podia ir ali num outro estado, passava um cartãozinho na máquina, e pegava dinheiro. E isso, assim, quem está por trás disso funcionar somos nós, desenvolvedores de sistemas. E a tecnologia bancária realmente é um mundo à parte, porque nós vamos ter que ter pessoas de infraestrutura local, vamos ter que ter pessoas de infraestrutura de rede, depois vamos ter que ter pessoas de comunicação para poder ligar tudo isso. Vamos ter desenvolvedor de sistema, vamos ter que ter DBA, vamos ter que ter analista de produção, analista de operação, analista de segurança. Agora, com a IA, analista de IA, campos não faltam, né? Existem muitos caminhos para que a gente possa explorar. O nosso sistema bancário, assim, as origens dele, né, os primeiros registros do sistema bancário foram na Mesopotâmia, lá em 2000 anos atrás. E, curiosamente, eles já tinham um sistema contábil para garantir a cobrança de impostos e saber o controle. Então, o banco, ele acaba passando pelo mesmo processo, né? Ele tem que garantir quanto tem lá de capital dentro, quanto tem de capital emprestado, quanto tem de imposto para receber, quanto tem de imposto para pagar. E imaginar, a gente pensa, né, que nós somos modernos, que nós inventamos tudo isso. Não. Esse sistema já está aí funcionando há pelo menos 6 mil anos, né? Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma Antiga. Esse processo todo teve altos e baixos. No começo era aquele escândalo, não havia dinheiro, então era muito difícil fazer essa negociação. Aí chegamos naquele ponto em que eles inventaram a moeda e a moeda permitiu. Só que a moeda por si só ela tem um problema, né? Que é aquela história. Cada cidade ela vai emitir a sua própria moeda.
E aquela moeda ela vai funcionar dentro da sua cidade. Quando Roma fez o império dela, esse problema acabou. Por quê? Porque de Portugal até a Arábia Saudita era um único país, então a moeda valia em qualquer lugar. Só que quando o Império Romano quebrou, essa questão da moeda ser aceita universalmente entrou em colapso, porque cada cidade perdeu a confiança no sistema financeiro, e ao perder a confiança no sistema financeiro, o que eles fizeram? Optaram que cada um emitisse a sua própria moeda. Aí vocês imaginem a confusão que é você ter aí 200, 300, 400 cidades emitindo moeda, e depois, que moeda vale o quê? Como que eu vou poder comprar? Isso veio, surgiu, né, uma figura curiosa. Normalmente era um judeu, porque a Igreja Católica ela proibia a usura, o que quer dizer a usura? É a cobrança de juros, porque segundo a Bíblia, você só pode cobrar até 10% de juros por alguma coisa. E a Igreja Católica, então, levou aquilo como uma lei e falou que era um pecado, o pecado da usura. Então, todo católico era proibido de cobrar juros pelo dinheiro. E qual foi a saída que ele inventou? O ser humano sempre ele encontra uma maneira de burlar a lei. E a maneira que eles encontraram de burlar a lei foi o quê? Os judeus não eram católicos, eles eram judeus, né, uma outra religião, eles podiam, então, cobrar juros. E esses cidadãos, essa profissão que acabava de surgir, o que acontecia? Eles ficavam na entrada da cidade, sentados em bancos, né? Porque vinha lá o viajante com a moeda da outra cidade, vinha aquele viajante, o viajante precisava trocar dinheiro, ele chegava ali no judeu do banquinho e falava, olha, eu venho de Florença e estou querendo aqui entrar em Milão, pode trocar moedas para mim? Aí o judeu cobrava lá uma comissão e fazia o câmbio, trocando moedas de Florença pelas moedas de Milão. E foram acumulando muita riqueza. Quando surgiu as grandes navegações, precisou de empréstimos, esses banqueiros, né, que já não era mais um simples homem sentado no banquinho na entrada da cidade, já era um homem dono de diversos lugares, com várias pessoas trabalhando. Esses banqueiros emprestavam dinheiro para essas companhias de navegação, aos comerciantes da Rota da Seda, aos comerciantes da Rota do Sal na África, que permitiam, então, obter um lucro através da cobrança de juros e, ao mesmo tempo, incentivar as transações comerciais. Opa, espera que ele deu uma travadinha aqui. Essa questão dos bancos, então, elas eram questão de bancos familiares. Esses bancos familiares precisavam de mais um controle maior. E esse controle maior foi graças ao Frei Luca Pacioli, que inventou o método das partidas dobradas em contabilidade. E esse método das partidas dobradas criou, né, o nosso sistema contabilístico que conhecemos até hoje. E graças a esse controle, a contabilidade dos bancos precisava dos computadores humanos, que eram pessoas de matemática, que faziam os cálculos manuais. O negócio cresceu tanto ali no começo do século, ali até a Segunda Guerra Mundial, que necessitou que esses computadores humanos fossem transformados em máquinas, então surgiram os computadores modernos. E esses computadores modernos começaram, eu sempre falo para vocês isso, o computador mainframe, ele é um computador contabilístico. A razão principal de ser de um mainframe é fazer parte do sistema contabilístico financeiro. Nós temos lá os supercomputadores para fazer cálculos científicos, temos aí os nossos microcomputadores com as placas de vídeo superpotentes para gamers, mas o mainframe em si, a função primordial dele é fazer cálculos precisos para a contabilidade. E o produto bancário, ele sempre vai ser isso. Então, sempre, qualquer produto que nós formos lançar, codificar, trabalhar, ele vai ter essa ótica que é o quê? Nós vamos estar pegando dinheiro de alguma coisa, investindo esse dinheiro em alguma outra coisa, e vamos ter que ter um sistema informático
que tenha o controle certinho de cada etapa para garantir a segurança do processo. Porque ninguém quer depositar um dinheiro no banco para ganhar juros e chegar lá na frente e haver um erro de cálculo e esses juros for a menos ou até negativo, deixando o cara sem dinheiro. Ele também não quer ter aquele risco dele colocar a poupança dele lá no banco e a poupança dele desaparecer. Aí vai ter o banco, os seus órgãos internos para fazer esse controle, vai ter os órgãos externos do governo para fiscalizar, e depois vai ter aqueles órgãos entre bancos, gênero da FEBRABAN, gênero da CVM, que vão fazer um controle maior. Então sempre vai ser o quê? Um vigiando o outro, de modo a que o sistema fique seguro, evitando a crise de 29, um exemplo, evitando a crise agora recente da bolha meu Deus, agora o termo, do crédito imobiliário ali de 2008, que foi um fiasco, porque o que aconteceu? Alguns homens que ganharam o prêmio Nobel da economia criaram algumas fórmulas de ganho de dinheiro e acharam que eles iam ganhar sempre. Né? Só que eles estavam errados. E graças a eles, eles destruíram a economia global em 2008 e o Brasil está sofrendo essa recessão até hoje graças aos danos dessa crise. E então vocês veem que não é falar para vocês que crises financeiras é uma coisa do passado, que ninguém mais... Não. É um fantasma que assombra a nossa vida cotidianamente. E nós, como desenvolvedores de sistemas, temos um papel fundamental nisso. Porque se nós fizermos um código errado, podemos quebrar o mercado. Na década de 80, como exemplo, a Bolsa de Valores teve, eu já não lembro se foi a Segunda-feira Negra ou a Sexta-feira Negra, sempre me confundo, porque teve uma delas foi em 29 e a outra foi nos anos 80. Essa dos anos 80, o que aconteceu? Foi um erro de software que ocasionou essa quebra da Bolsa de Valores. Por quê? Lá nos primórdios da computação, eles começaram a fazer algoritmos de modo a prever quanto valeria uma determinada ação e gerava compras e vendas automáticas, sem intervenção humana. Só que o que aconteceu de errado nisso? Uma empresa, ela conseguiu vender para as 10 maiores corretoras de valores lá da Bolsa de Nova York. Ou seja, eram 10 versões do mesmo software operando no mercado, e o vício replicou por esses 10 e foi retroalimentando. Até um momento, fez o estouro da manada, fez lá a quebra da bolsa, as pessoas perderam muito dinheiro. Por quê? Porque o software estava errado. E se fosse só uma empresa usando esse software, não teria problema. Mas o problema é que as 10 maiores corretoras estavam usando esse software e aquele processo virou uma bola de neve. Aí, voltando aqui ao nosso tema dos produtos. Eu já contei, então, essa evolução do computador humano para o computador real, o computador eletrônico. No pós-guerra, a movimentação de capitais ficou muito mais acelerada. Surgiu lá o Banco Mundial, surgiu o FMI. Esses organismos começaram a emprestar mais dinheiro. Né? Lembre-se que o Brasil tinha uma dívida enorme com o FMI, que foi paga a última parcela faz uns 10 anos atrás. Ou seja, eles acabavam emprestando a nível mundial esses fundos. A economia ficou mais dinâmica, precisando de ATMs, de máquinas, o banco telefônico que existia lá nos anos 90, que você ligava para uma agência, falava lá com a central da URA, e tinha lá aquele atendimento bancário antes da internet, antes dos aplicativos móveis para bancários. Depois vieram os primeiros aplicativos bancários, Bradesco, você tinha um programinha em Clipper, que você gerava lá um arquivo sequencial no MS-DOS e depois enviava para o banco, via modem. O banco recebia aquele arquivo sequencial, processava, fazia todas aquelas operações que tinha ali dentro, refletia na sua conta e depois devolvia o retorno falando, olha, das 20 transações que vocês me enviaram, uma delas eu não consegui, tinha erro na conta, a outra já estava paga,
era legal esses cordeiros eletrônicos, né? Eu ainda estudava área financeira, então no começo era um cordeiro em papel, nós fazíamos lá uma relação com tudo a ser pago, e enviava lá aquela pasta do banco. Depois veio esses cordeiros eletrônicos, que eram aqueles aplicativinhos em Clipper que eu falei para vocês, rodava em MS-DOS, era uma coisa assim, muito, muito curiosa, né? Da pré-história da informática. E chegamos, né, a esse mundo hoje que o banco já não tem mais agência. Eu me sinto um pouco desconfortável. Eu tenho conta no BTG, que é totalmente virtual, mas eu sinto saudade de ter lá aquele contato com o gerente, de ir na agência ali, sentar com o cara, conversar, ele tentar me empurrar, não sei quantos produtos bancários, eu ver, né, as pessoas trabalhando, ver os caixas. Hoje em dia, se vocês repararem, pelo menos aqui na minha cidade, tem cada vez menos agência bancária, porque as pessoas já não precisam mais, estão todas usando aplicativos, e esses aplicativos estão aí com as suas. Tudo eletrônico. Dá um certo perigo, né? Como se der uma pane no sistema de comunicação, nós ficarmos sem dinheiro. Recentemente, lá na Europa, o Banco Europeu recomenda que as pessoas guardem até 400 euros em moeda real em casa, para caso haja um choque e os bancos pararem de funcionar, porque como tudo é eletrônico, se aquilo ali parar de funcionar, é um risco grave, né? Você não ter mais como ter o dinheiro no banco, mas não conseguir sacar esse dinheiro, porque o dinheiro, a linha de comunicação caiu. Tivemos aí o caso do ataque hacker da Vodafone. A Vodafone ficou 2 meses sem operar lá em Portugal por causa desse ataque russo. E nós temos essa deficiência, né? Caso aconteça, né? O Brasil pode ser vítima, pode importar cabos submarinos, pode fazer interferência nas comunicações, pode colocar um vírus na internet, porque o banco não vai cair. O banco tem lá as medidas de segurança dele, o mainframe não cai. Porém, se nós não conseguimos conversar com o sistema bancário, é a mesma coisa que não tem, né? Tivemos o exemplo, o ano passado, quando deu aquela pane no Windows, não sei se vocês se lembram, em que houve um apagão no mundo inteiro, começou a surgir aquelas telas azuis da morte do Windows, nada funcionava, por quê? Houve uma falha catastrófica do Windows e o mundo parou. Aeroportos, governos, bancos, escolas, todo mundo que estava usando o Windows com aquela versão ficou parado, né? Porque realmente ele não tinha como se comunicar e avançar, né, naquele handshake em que ele pudesse fazer alguma coisa. Então, temos que ter em atenção a esse perigo, né? Outra coisa que também está revolucionando o mercado desde 2009 é o blockchain. O blockchain está querendo acabar com a moeda real, tornar ela completamente virtual. Aí chegamos num ponto que, se não tivermos um computador, não tivermos ali eletricidade, também não temos dinheiro. Então, assim, nós vivemos num mundo tecnológico em constante mudança. Mas eu tenho assim, um certo receio de alguns grandes avanços, porque tem que ter uma fiscalização, tem que ter um controle, tem que ter uma segurança para nós não colocarmos lá o nosso dinheiro numa moeda digital qualquer e vir um hacker hackear o computador e as minhas blockchains lá da vida desaparecer. Ou acontecer, a gente viu aí nos meios de comunicação, aquele cara que a namorada jogou sem querer um disco físico dele, tinha lá os bitcoins, e o cara passa a vida dele toda lá no lixão procurando o disco, porque ele tem milhões de dólares jogados no lixo. Vejam os riscos, né, que nós temos. Mas também com a moeda real, também teve aquele caso, um homem no Amazonas, que morava numa cabana, e de repente ele tinha lá embaixo do colchão 100 quilos de papel moeda de todos os tempos, só que aquele papel moeda já não valia mais nada. Foram diversas moedas que o cara foi guardando, o pobrezinho achava que ele era rico, e na verdade ele não tinha nada, tinha perdido, né, tudo
Chegamos, avançando mais um pouco. Então, o que é o banco? O banco ele vai ser não só aquele senhorzinho que ficava sentado na entrada da cidade, mas uma grande e sólida instituição. Essa instituição ela vai fazer a intermediação financeira. No passado, o banco ele tinha aquele orgulho de ter uma grande sede, era um prédio moderníssimo, da Avenida Paulista, em São Paulo. Era um show caminhar ali, porque todos os bancos tinham a sua sede ali, e cada um deles tinha um prédio melhor do que o outro. Hoje em dia, esses prédios continuam lá, só que os bancos já não existem mais. Você só vai ter hoje o Safra e o Citibank. A maior parte dos bancos foram para a Brigadeiro Faria Lima, ali na zona sul de São Paulo. A questão deles garantirem a liquidez do sistema, eles assumem a rentabilidade e provém um pouco de risco, né? Porque um banco ele também pode quebrar. Já tivemos aí várias famílias banqueiras brasileiras, por exemplo, quebraram, e o dinheiro desapareceu e o Banco Central teve que assumir, né, essa dívida com a sociedade. Tivemos vários bancos estatais que quebraram, né? Quando acabou a hiperinflação brasileira, esses bancos perderam a sua rentabilidade, que era o giro financeiro em cima da inflação, e não conseguiram, né, se adaptar aos tempos modernos. Tanto que o Brasil hoje ele sofreu uma concentração bancária, temos aí no máximo 30 instituições financeiras. No passado, isso chegou a ter centenas delas. Cada estado tinha o seu próprio banco, cada estado tinha ali um ou dois, ou até 10 bancos familiares. Só que com o tempo, né, eles foram desaparecendo e ficou, né, essa concentração. Um exemplo prático do banco, né, vai ser aquela história. Eu vou depositar 10 mil na minha conta e vou comprar um produto, CDB, que é um certificado de depósito bancário. Esse CDB vai me pagar um juros. E o banco, para me pagar esse dinheiro, esses juros, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles meus 10 mil que eu coloquei no banco e vai emprestar para alguém cobrando juros. A diferença dos juros que ele paga para mim, dos juros que ele está cobrando de alguém, é o spread bancário. Esse spread bancário é o lucro do banco. Então, todo produto que a gente vai fazer na captação ou na aplicação, o banco ele sempre vai estar de olho justamente nisso. É quanto ele vai ganhar na diferença. O Brasil, nós temos um problema, já é um problema histórico, que é a nossa taxa de juros é a mais alta do mundo. E uma empresa pequena, ela não tem possibilidade de conseguir crescer, justamente porque os juros é muito alto e o negócio que ela está produzindo não consegue render muito. Então, a mortandade de pequenas empresas no Brasil é muito grande, justamente porque tem esse problema na captação. O emprestar dinheiro para um banco é muito difícil. Uma das alternativas seria emitir ações. Só que ao emitir ações, tem um grande problema que aumenta os gastos da empresa, porque tem que ter mais controle, tem que ter lá alguém para auditar. Acaba sendo assim que só grandes empresas conseguem sair desse círculo. Não é um círculo virtuoso, é um círculo fatídico, né? Porque a empresa não consegue pegar um dinheiro barato. O produto que ela faz tem que suportar o custo bancário. Ao ser vendido, esse custo bancário aumenta, nós consumidores é que pagamos o pato. E a informática, como que fica por tudo isso? É ter programas que vão controlar quem está dando, quem está usando, quanto está sendo pago, quanto está sendo recebido, e em tempo real fornecer informações ao gestor de quanto ele pode. O Banco Real, eu lembro, é um dos bancos que eu sempre uso como exemplo. Ele já não existe mais, mas é legal mostrar os exemplos dele. O que acontecia? Eles tinham uma parte do sistema nosso que ele era um sistema de tesouraria. Esse sistema, qual era a função dele? A função dele era, em tempo real, era uma transação simples, informar ao diretor financeiro do banco, diretor geral, quanto dinheiro tinha nos cofres do banco. Aí vem aquela parte curiosa, porque naquela época nós tínhamos cofres na Avenida Paulista, que tinha lá barras de ouro, moedas estrangeiras,
dinheiro dos clientes. Esse dinheiro dos clientes ele era recolhido por carros fortes. Então, vocês imaginem, existem carros fortes blindados, altamente blindados e menos blindados. E qual o carro mandar para buscar esse dinheiro? Através dessa matriz, a direção de tesouraria sabia qual era a agência que tinha recebido muito dinheiro, qual era a agência que estava sem dinheiro. Aí o carro forte fazia o ida e volta. Ele retirava o dinheiro em excesso, repunha o dinheiro que faltava, a diferença vinha para o cofre. Esse cofre tinha uma outra coisa curiosa. O Banco Central ele tem uma reserva em que esse dinheiro bancário ele é preso. Então, o banco ele não pode usar todo o dinheiro que entrou. Uma parte desse dinheiro é bloqueado pelo Banco Central. O Banco Central paga um juros para aquele banco, mas não deixa circular. É uma reserva para garantir que o banco não vai emprestar demais e perder a credibilidade do mercado. Esse aplicativo de tesouraria fazia justamente isso. Então, ele gerava na tela, era uma telinha 3270, fundo negro com letrinhas verdes, cada direção comercial, depois todas as agências que estavam associadas a elas, as subagências, e tempo real, porque conforme ia saindo o dinheiro e entrando, o sistema ia apurando tudo isso. Um programa de cruz, mas muito importante para o banco, porque um erro nesse código poderia deixar uma agência sem dinheiro, e essa agência sem dinheiro colocaria a credibilidade do banco em risco, né? Porque o cliente vai lá na agência dele, eu vim receber meu salário. O gerente fala assim, me desculpe, mas acabou o dinheiro aqui da agência, e espera algumas horas para poder receber. Tanto que eu me lembro lá que nos anos 80, quando veio a questão da URV, surgiu a regra da reserva de saque. O banco falava assim, que mais de R$ 1.000, a pessoa não podia sacar diretamente, ela tinha que ligar lá para o banco e agendar uma hora para ir sacar aqueles R$ 1.000, porque era uma maneira o banco ia ter uma provisão de quanto dinheiro ele teria que ter na tesouraria para pagar naquela agência específica. Avançando um pouquinho mais, vamos falar dos tipos de bancos. O que acontece? Atualmente, nós todos temos o banco múltiplo. Um banco múltiplo é um banco que vai vender múltiplos produtos. Pode ser cartão de crédito habitação, contas correntes, contas de investimento, fazer financiamentos para pequenas empresas, financiamentos para grandes empresas. O que aconteceu? Então, esse banco múltiplo, ele incorporou uma série de outros bancos. No passado, e hoje em dia também se consegue fazer se tiver interesse, mas no passado, qual era a ideia? A ideia era ter bancos específicos. Então, nós tínhamos lá os bancos comerciais, Bradesco, Itaú, Safra. Tínhamos bancos de investimento, que eram bancos em que o cara era grandes fortunas, o cara era um VIP, e queria lá investir em grandes projetos. Como exemplo, temos o BTG, temos o JP Morgan. Com o avanço da informática, surgiram os bancos digitais, tipo o Nubank, mesmo o BTG também tem o seu banco totalmente virtual. Temos o banco cooperativo, né, Sicoob, e temos os bancos estatais. Então, temos aí o mais famoso deles é o BNDES, que faz financiamento para grandes obras, financiamento para empresas, e alguns estados eles têm os seus bancos também de fomento. Aqui em São Paulo tinha o Bandep, que era o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro tinha o Banderj, que era o Banco de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Em Brasília, o BRB, Banco Regional de Brasília, ele faz esse papel, né? Ele não só paga os funcionários, mas ele também tem aquela parte do apoio à sociedade, fazendo empréstimos. Esses são os tipos mais comuns de banco. E a linha de produtos acaba sofrendo interferência desse tipo de gênero, né? Outro tipo de banco que existia no passado também independente era os bancos de poupança, né? Que tinha lá o Aspa, que ele só vendia poupanças.
Tínhamos o banco de crédito imobiliário, que fazia financiamento imobiliário para a compra de apartamentos. Hoje, esses pequenos bancos assim, foram incorporados dentro do banco múltiplo, e o banco múltiplo vende todos esses produtos de uma vez só. Não precisa de um banco à parte para fazer. E essa questão de ter vários bancos era a questão da fiscalização do Banco Central. Então, o Banco Central queria que tivesse um banco de crédito imobiliário que cuidasse da parte imobiliária, um banco de crédito de investimento, mas depois eles acharam que encarecia o processo e precisava mesmo existir os bancos múltiplos, em que facilitasse mais e diminuísse o custo final ao cliente. Alguém quer fazer alguma perguntinha por agora? Como que está fluindo para vocês? Como é que está, pessoal? Para mim que está bem tranquilo, estou acompanhando aqui. Miriam. Então vamos avançar mais um pouquinho, estamos quase chegando na metade da nossa jornada. Vamos falar então de produtos e serviços. Os principais produtos que a gente conhece bem, né? A conta corrente, a poupança, os cartões de débito, os cartões de crédito, os CDBs, os consórcios, temos aí os planos de capitalização, temos agora o Pix, né? Que revolucionou o mercado brasileiro, permitindo a transferência, e realmente surgiu né, um novo tendão de Aquiles, porque muitos bancos novos que usam a cloud não têm segurança e entraram nesse mercado, colocando um ruído e uma bagunça maior que nos torna assim, mais frágeis. Né? Mas o governo não, o Bacen já está vendo isso, logo virão novas normas regulatórias em que vão proteger ainda mais. Outros serviços que o banco vai fazer vão ser aquelas transferências entre instituições, era aqueles antigos, como que chamava? DOC-D, DOC-E, transferências internacionais, né, via SWIFT. O SWIFT aqui é uma coisa bem curiosa, aqui em São Paulo, eu não sei se tem em outros estados, mas o SWIFT é uma rede de açougue. E, então, quando se fala de SWIFT, a pessoa até fica meio confusa. Carne? Mas que carne tem a ver com banco? Mas, na verdade, é que uma daquelas falhas da Matrix deixaram a rede de transferências internacionais SWIFT, que é um negócio mundial, deixaram aqui no Brasil o comércio de carne chamar SWIFT. Então, fica esse confronto. Se vocês forem procurar na internet SWIFT, vai acontecer isso. Podem até achar o banco, mas também vão achar as carnes lá, a rede de açougues, carne enlatada, essas confusões. Mas, sem brincadeira, o SWIFT é um protocolo. Ele foi o primeiro protocolo que eles criaram lá no pós-guerra, que permitia que um país enviasse dinheiro de um país a outro país. E esse dinheiro chegasse na conta certinha. Antes disso, não, era que você tinha que comprar aqueles paper checks, tinha que levar moeda no bolso, chegar lá no país, pagar o campista para trocar. Com o SWIFT, não. A rede SWIFT e o protocolo SWIFT, vocês conseguem mandar dinheiro de uma ponta a outra do globo em 10 minutos. E isso é assim, eles revolucionaram. Antes de vir PIX, antes de vir o CEPA, eles garantiam essa estabilidade ao mercado financeiro. Então, estão em todos os países do mundo. A sede do SWIFT é lá na Suíça. E vale a pena também, quem quiser conhecer mais sobre isso, ver tem a página nos protocolos do SWIFT. Eles têm lá os manuais da formatação, tem o fluxo. Se eu tiver mais pessoas, um dia eu até posso fazer um pequeno curso do SWIFT. A gente faz um bate-papo aqui só sobre o SWIFT. Ele vê assim, o PIX, o CEPA e outros sistemas de troca de coisas, todos foram inspirados nesse SWIFT, que não é a carne, é a transferência de capitais. Aí fica aquela pergunta, né, para nós assim, pensarmos, por que um banco vai oferecer um CDB pagando 90% do CDI, se existe o tesouro direto para facilitar e eu posso fazer diretamente? Muitas das vezes, o cliente ele tem preguiça de ir procurar e ele confia no gerente dele.
E ao confiar no gerente dele, ele vai e vai aceitar o produto. E o banco, é óbvio que o banco não é uma casa de caridade. Os caras, na verdade, querem arrancar o nosso couro. Então, todo produto bancário sempre vai ser vantajoso para o banco. Nós, clientes, pobres de nós, se nós precisarmos cair num cheque especial, cair num financiamento, porque os caras vão arrancar o nosso scalp sem dó nem piedade. E faz parte. Eu estou dentro desse sistema, a minha carreira foi dentro desse sistema, e é assim, né? É o que paga meu pão, mas não é um sistema justo, tá, pessoal? E no nosso dever como desenvolvedores é ter ética, saber que não é um negócio muito bonzinho, mas graças a ele, milhares de pessoas têm trabalho, graças a ele, milhares de pessoas, quando precisam de um crédito, têm aquele crédito ali. E eu não consigo pensar uma sociedade sem produtos bancários, sem ter um banco ali para nos ajudar. Continuando sobre os tipos de banco. Então, aqui nós vamos entrar numa parte em que já é uma parte mais técnica, mais sistêmica. Vamos ver, então, mais a questão sistêmica. Nós vamos ter, então, dentro da atuação do banco, a corporate, que é o quê? É o atacado. Vamos vender produtos para grandes empresas. Então, um banco, ele vai ter ali o seu corporate, uma Volkswagen da vida, pegando financiamento para veículos pequenos, lá, então você vai lá comprar um banco, vai comprar um carro da Volkswagen, vai financiar, quem vai por trás vai ser um banco que vai estar emprestando esse dinheiro para a Volkswagen, que, por sua vez, vai estar dando carro para você. E aí a garantia é que você pague aquele banco. Normalmente você vai pagar 2 carros, mas quem não tem dinheiro à vista vai usar. E aí o corpo, nós vamos ter, então, grandes empresas. Esse sistema é um sistema muito crítico dentro do banco, porque uma falha, prejuízo é de milhões. Vamos ter, então, um controle daquilo que está entrando, controle daquilo que está saindo, quem são os grandes clientes, qual tipo de carteira de cobrança em cima desses clientes. Então, vai ter aqui a valorização, existirá controles internos mostrando se aquela empresa ela é classificação 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, e em cima disso o banco vai cobrar uma taxa de juros diferenciada e o seu spread vai aumentar ou diminuir de acordo com isso. Depois disso, nós vamos ter uma outra grande área do banco, que é o varejo, ou retail, que é o atendimento massivo, é a conta corrente do assalariado, é a conta corrente da mercearia, da padaria. Esses produtos, eles não são personalizáveis, vai ter lá um produto padrão, e as pessoas vão usar aquilo. Enquanto que no corpo, como o poder de fogo da empresa é maior, pode acontecer de ter um sistema exclusivo só para atender a Volkswagen, um sistema exclusivo só para atender a Coca-Cola. Por quê? Porque como eles têm grande poder de fogo, eles podem negociar. Agora, um correntista comum, um cara de cartão de crédito, não tem muito o que fazer, ele vai pegar aquele produto pronto e acabou. Uma outra parte também de alto valor agregado é o private banking. Esse private banking, o que ele vai fazer? Ele vai vender produtos para fortunas, né? Vamos pensar, aquele jogador de futebol famoso, aquele ator famoso, cantor famoso, aquele grande plantador de soja, grande criador de gado. Só as grandes fortunas, eles vão ter um tratamento um pouco mais rico, vão ter ali alguns produtos personalizados para ele. Teremos a tesouraria, que eu já comentei para vocês aquela questão do Banco Real, que tinha lá era o programa Radar, que mostrava quanto tinha de dinheiro em cada agência e quanto tinha no cofre do banco. Esse programa de tesouraria, ele também vai ter programa de câmbio. O programa de câmbio, o sistema de câmbio, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que um cliente chegue no balcão e fale, olha, eu tenho dólares e quero trocar por reais. Olha, eu tenho ienes e quero trocar por reais. Eu vou viajar para os Estados Unidos, preciso comprar dólares.
eu vou viajar para a Rússia, quero comprar esse sistema, então, tem que controlar quanto vale a moeda. Normalmente, essa taxa de câmbio, o que eles vão fazer? Eles vão lá pegar a taxa do Banco Central, lá para 100, diariamente sai uma lista com todas as moedas e o valor em reais. Depois o banco vai cobrar o spread dele e, em cima desse spread, ele vai dar a taxa de câmbio. Normalmente, é um valor inferior na compra, vai ser um valor inferior o Banco Central, e na venda vai ser um valor superior, por quê? Porque o banco quer ganhar lucro. Ou a tesouraria também vai calcular todos os juros, tanto os juros passivos como os juros ativos. Uma área muito, 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 muito perigosa de um banco é a área dos derivativos. Essa área dos derivativos, qual é o perigo dela? Um derivativo é um produto bancário que ele vai fazer combinação de outros produtos. Aí que eles chamam da engenharia financeira. E essa engenharia financeira foi aquilo que quebrou os bancos em 2008. Por quê? Porque começa a se montar vários produtos, vão fazendo uma equação. Essa equação vai gerar um produto artificial e eles vão vender aquele produto artificial. Só que o ganho dele é meio obscuro. E se você errou a fórmula, tá? No passado, nós tivemos assim, existe um mercado de ações, em que você compra a ação de uma empresa e vende ações. Aí eles permitiram fazer vendas futuras ou compras futuras. Já aumentou um pouquinho do risco. Mais para frente, eles permitiram as opções, em que dava o direito de comprar, ou o direito de vender, ou o direito de não comprar e o direito de não vender. Misturando tudo isso, vai dar um produto derivado. E esses produtos derivados são extremamente perigosos. O Banco da Rainha, lá em Singapura, quebrou por causa disso. A Faster, que era uma empresa aérea chilena, quebrou por causa disso. No mercado, nós temos inúmeros exemplos de grandes empresas que foram à falência pelo uso assustador do derivativo. Então, quando vocês ouvirem essa palavra, sempre é isso, é um produto financeiro que nasceu da combinação de vários outros produtos financeiros que dá essa instabilidade e não se consegue ter um controle daquilo que realmente vai sair. E, graças a isso, os caras foram dar caixão sem choro nem vela. Né? Infelizmente, as empresas foram à falência e levaram muitas fortunas junto com elas. Uma outra área de atuação é o Invest Bank. Essa parte do Invest Bank, o que ela vai fazer? Ela vai cuidar das fusões, das aquisições, das IPOs, das debêntures, da parte de juros de ação, da parte de assembleias gerais de acionistas. Esses sistemas, por um acaso, trabalhei em sistema de ações bastante anos. Era até divertido, era controlar lá o cadastro dos clientes que tinham ações, qual era a empresa que eles tinham as ações, qual era o tipo de ação, qual era o tipo de dividendo da ação, se havia alguns juros sobre a ação, se havia algum evento especial sobre isso. E depois tinha toda a comunicação com as bolsas. Então, era aquela troca de arquivos. Já que eu toquei no assunto de troca de arquivos, também é uma outra temática muito importante dentro do sistema bancário. Essa troca de arquivos, no passado, eram arquivos sequenciais estruturados. O Bacen, a FEBRABAN, eles forneciam cartilhas com formato para a troca de arquivos entre as instituições. Com o passar dos anos, começaram a achar que o arquivo estruturado era muito difícil, não sei o que lá, que sabe de coisa melhor. Surgiu o XML, padrão estilo do HTML. Então, algumas trocas de arquivo começaram a ser feitas pelo formato XML. Com o avanço da nossa sociedade, cada vez mais não estruturada, né,
surgiu o JSON. Hoje em dia, um banco ele pode trocar arquivos então, de três maneiras. Pode ser um arquivo estruturado, um arquivo sequencial estruturado, pode ser um arquivo XML ou um arquivo JSON. O COBOL ele tem ferramentas para tudo isso. Ele consegue gerar nos três formatos. A questão é ler os manuais, ver a especificação de cada produto e ver como fazer a coleta desses dados. Encerrando nessas áreas de atuações, temos os meios de pagamento. Temos carteiras digitais, cartões, Pix. Já tem projetos para a universalização, pagamento por aproximação. Conforme a tecnologia vai evoluindo, vão surgindo novos meios de pagamento. É até brincar de futurologia, imaginar qual vai ser o próximo meio de pagamento. Né? Daqui a pouco, talvez, a Iris. Né? O cara vai ali na padaria, olha, eu queria pagar o meu pãozinho, coloca lá o olho na máquina e a máquina fala, tem, seu José, o senhor tem aqui R$50 de crédito, dá para comprar os seus pãozinhos só com a Iris. Vai saber, né, onde ele foi e qual será o próximo produto. O pessoal já paga com a palma da mão? Na China, né? Aqui no Brasil já tem? Não, eu não vi ainda. Não cheguei a ver nada. Eu vi na China, realmente, um brasileiro que está lá na China e foi mal barato. Ele lá indo comprando as coisas e pôr na mão. É o Alipay, se eu não me engano, que move tudo. Só que dá medo, né? Aqui no Brasil, com esse negócio do perigoso, os caras cortar a mão da gente aí. Vai saber Deus, né? Eu me lembro que em Ferraz de Vasconcelos, vários médicos da prefeitura foram demitidos porque descobriram que tinha lá um cara que vendia dedo de silicone. Aí, o que esses médicos combinavam? Eles fizeram lá, toda a equipe fez lá o dedo de silicone, não ia trabalhar. Um deles só ia trabalhar e o cara vinha com o dedo de silicone e batia o ponto dos caras. Agora imagina você, né? Um dedo de silicone para bater o ponto. Aí aqui no Brasil, uma mão de silicone, talvez. Sei lá. Mas a imaginação vai longe. Sobre o nosso cenário atual, né, com toda essa transformação digital, nós temos essas fintechs, ou seja, já não existe mais o banco físico, né, que nós temos aqui em recorrer. Eu acho um pouco preocupante, né, porque enquanto está tudo bem, beleza, está tudo bem, não precisamos. Agora, quando dá ruim? Eu mesmo tive um problema desses uns 2 meses atrás, no meu cartão de crédito apareceu lá umas compras suspeitas, tive que ligar lá para a agência, né? Eu fiquei 3 horas no telefone. E caiu lá na URA, aí a URA fala, se você quer fazer tal coisa, aperte 1. Depois aperte 2. Espere isso. Faça aquilo outro. E aí o que acontece? A minha sorte é que o aplicativo tinha lá a possibilidade de bloquear o cartão temporariamente. Então a primeira coisa que eu fiz foi bloqueei meu cartão de crédito temporário e falei, bom, agora que está bloqueado, não vai aparecer nenhuma outra surpresa, agora eu vou correr atrás do prejuízo. Aí liguei lá para a central, mas juro para vocês, foram 3 horas conversando com máquinas e apertando lá o botãozinho. Agora aperta 1, agora aperta 2, agora aperta isso lá. E é enervante, porque você já está pistolado porque sofreu, tá lá com aquele problema. E ainda ficar lá conversando com a máquina, coitada da máquina, ela não tem culpa, mas então é o vício, né, do mercado e coisas que a gente também tem que ter atenção. Então, quando formos desenvolver sistemas, temos que pensar isso, né, que não só quando as coisas estão bem, mas quando as coisas correm mal. O que fazer para tornar o sistema mais amigável ao usuário final? O que pode facilitar, né, o acesso? Para que tem que ter um menu com 500 opções se o cara está só querendo cancelar uma compra maluca que deu lá no cartão? Quer dizer, temos que negociar com a analista funcional e explicar, olha, poderia melhorar alguma coisa, é muito longa a navegação, a pessoa fica cansada. Eu mesmo tenho algumas situações
começo a fazer a navegação em alguns formulários, quando eu chego lá no 7º formulário, eu falo, cansei, não quero mais, eu cancelo a operação, porque eu fico ali, preenche a primeira parte, depois preenche a segunda parte, depois a terceira parte, e fica um negócio sem fim. Tem aquela questão. Isso é um erro, e é o pessoal que desenha as telas e o pessoal que faz o workflow. Um workflow é muito importante, pessoal, porque esse workflow vai garantir a navegação correta e rápida, porque as pessoas não têm tempo, não têm paciência para ficar preenchendo 10, 15 formulários até chegar no determinado. O ideal é, ao criar um formulário, nesse workflow, fazer captura por partes. Preenche agora três formulários. Aí mais para frente, olha, agora me falta mais 2. Depois lá para frente, me falta mais 3. No final, o cara vai ter preenchido uns 10, 12, 15 formulários, mas em linhas temporais diferentes, não sendo invasivo, tornando mais fácil e mais amigável a nossa interação homem-máquina. Porque, apesar de nós certificarmos para a máquina, nós estamos fazendo sistemas para humanos. Enquanto tiver lá um operador trabalhando, o sistema é humano. Então não adianta eu fazer um negócio totalmente cheio de idas e vindas que a pessoa não tem paciência. Outro cenário que está tendo bastante é o Open Bank, o Open Finance, que coloca um risco maior, né, nesse mercado, que são instituições menores, com controles menores, e muitas delas baseadas na nuvem. Vocês já viram, né, no começo dessa apresentação, que eu falei lá do R$1 bilhão roubado por um funcionário que tinha um salário de R$3.000. Aí o governo tem que ter uma força regulatória maior, de modo que essas inovações não afetem, né, o mercado e tire a credibilidade. Sobre a IA, no comecinho da conversa, nós estávamos falando sobre o Watson IA, eu convido vocês a irem lá na IBM, fazer aquele curso gratuito do Watson IA, porque o que acontece? Cada vez mais, gente, a IA está entrando firme e forte. Eu tenho feito experimentos aqui em IA e falo para vocês o seguinte: eu já gero código com IA, código em Python, código em Java, código em Google. Com a IA, eu gero vídeos, tenho gerado áudios. É uma coisa alarmante ver aquela pessoa que ela for limitada, aquela pessoa que parar no tempo, ela vai ser corrida e jogada fora do mercado. A máquina trituradora de homens, mulheres, não para. Então, uma pessoa que se acha que está segura, que sabe alguma coisa, que tem ali um certo estado, esse dado ele é muito frágil. Eu vou dar um exemplo para vocês do gerente de banco. Nos anos 70, gerente de banco, uma cidade pequena, como eu moro numa cidade pequena, a tentativa, a cidade era a seguinte: nós tínhamos o prefeito, né, a autoridade máxima, depois vinha o padre da igreja matriz, e depois do padre da igreja matriz, era o gerente de banco. Era muito engraçado que na missa, esse pessoal ficava sentado lá nos bancos da frente, e realmente era a elite da cidade. Ser um gerente de banco, o cara tinha a vida garantida, era respeitado por todo mundo, tinha um alto salário, comissões que queria ganhar sobre o que vendia, e era um negócio assim, era chamado de senhor doutor, as pessoas todas cumprimentavam lá o gerente de banco, porque ficava assim, quando precisasse de alguma coisa, o gerente estava ali e era amigável. Hoje em dia, infelizmente, os bancos acabaram, né, com essa figura do gerente de banco, colocaram lá uns estagiários, uns juninhos, que agora todo mundo, lá na agência, todo mundo é gerente. Não tem mais aquele... perdeu, né, a importância,
E o salário também caiu. O analista de sistemas, mesma coisa. O salário de um analista mainframe lá nos anos 80, se fosse trazer para hoje, um analista júnior ganharia seus 20 mil, um pleno seus 25 e um sênior 5 mil, que era uma função altamente remunerada. E sem mentira nenhuma, eu comprei essa minha casa que vivo hoje, em um ano de trabalho com ela. É uma casa de 10 metros quadrados, e o terreno é 10 de frente, 25 fundos, eu tenho 150 áreas, 150 metros quadrados. Ou seja, eu tenho que ver como o dinheiro naquela época era, assim, hoje em dia não. Hoje em dia um analista sênior vai estar aí com seus 18 mil, até um pouco menos. Por quê? Porque perdeu um pouco da importância e a função foi distribuída para programador Java, programador Python, programador do interface web. Onde eu quero chegar é isso. É vocês não se prenderem muito achando que vocês estão seguros, que tudo é fácil, tudo é protegido, porque não é verdade, tá, pessoal? Infelizmente, o mercado ele vai girando, ele vai evoluir, e se a pessoa for parada, ela vai ser atropelada mesmo. Um outro produto que está surgindo, né? Voltando à questão da inteligência artificial, já tem sistemas inteligentes que conseguem rastrear a fraude através de compra de cartões, transferência de valores. Aqui no Brasil ainda não, porque se tivesse funcionando, tinha pego lá a transferência com 1 bilhão, né? Mas brincadeira, realmente foi um dos bancos que identificou a fraude e, graças a eles, o prejuízo não foi maior, porque eles identificaram transações anômalas 3 horas depois. Aí eles apertaram o botão vermelho, avisaram lá o Bacen, aí o Bacen congelou tudo. Só que vocês imaginam, em questão de 3, 4 horas, os caras conseguiram R$1 bilhão. Aí tem, ou seja, tem que ter mecanismo de segurança, e esses mecanismos têm que estar sempre evoluindo, porque as mentes criminosas, elas também não param. Enquanto um funcionário bancário da segurança trabalha por 8 horas ali, ele bateu o ponto da entrada, bateu o ponto da saída, um hacker, um cybercriminoso, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque ele quer vencer o sistema. Ele não bate ponto, ele não tem hora extra, ele trabalha ali o tempo que for necessário até conseguir quebrar. Vale a pena conhecer a questão das criptomoedas, estudar um pouco mais sobre as moedas digitais emitidas pelo Banco Central. O Bacen tem estudado aí, não só usar os bitcoins, como usar aqueles certificados, como é que chama? É um certificado que se coloca na imagem, depois. O blockchain, pronto, é o blockchain. Outra coisa também interessante, e isso eu falo muito nas aulas, é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Já deu aí vários processos contra empresas pelo vazamento de dados, vários processos por danos de imagem, então tem que tomar muito cuidado. Perdão. Quando vocês estiverem fazendo sistemas, a massa de teste tem que ter muita atenção a ela. Ver se não tem um identificador de CPF visível, um identificador de nome, algum identificador de religião. Por quê? Se um dado desse vaza, uma tela, um vídeo do YouTube, a pessoa ela poderá ser assediada, poderá ter uma série de problemas. Aí ela vai processar, ela vai atrás do banco que deixou vazar. Tivemos aí esse caso recente do INSS, em que houve aquelas falhas sistêmicas que deixaram empresas cobrar taxas de pessoas que não se inscreveram, né, em associações. Isso é uma falha brutal de dados pessoais, ou seja, algum funcionário vazou uma tabela com nomes, CPF, endereços, e essas empresas usaram esses dados para fazer associação fictícia e cobrar mensalidade dessas pessoas. Então, é um risco muito grande que a gente tem
E quando estamos desenhando nossos sistemas, é muito importante que protejamos as pessoas, mascarando seus dados, dificultando a identificação individual de uma pessoa. Entrando mais especificamente na área de produtos de banco, nós vamos ter que ter uma divisão, que eu até brinquei lá com o pessoal da quinta série, né, do ativos e passivos do banco. A área de ativos é a área do banco que vai ter os bens, os direitos e aplicações que geram retorno do banco. O que quer dizer? É a garantia. Todo produto bancário ele tem que ter uma garantia. Aí essa garantia vai ser um prédio, vai ser uma fazenda, vai ser joias, vai ser ouro, vai ser moedas. E o banco, ele vai pegar esses ativos, mais o seu capital próprio, e vai ter lá no cofre. Muitas das vezes, esses bens já não são mais bens reais, são bens escriturais. E o que é um bem escritural? É assim, eu vou lá no banco e deposito 1 tonelada de ouro. Sou lá um rei da soja e depositei 1 tonelada de ouro no meu banco. O meu banco, ele não quer correr o risco de ficar com 1 tonelada de ouro dentro dos cofres dele. O que ele vai fazer? Ele vai vender para um banco maior essa 1 tonelada de ouro. Aí o meu ouro, que estava fisicamente no banco A, vai passar para o banco B. Aí o banco B é que vai ter fisicamente o ouro. O banco A vai ter lá o escritural, que é o direito a 1 tonelada. E esse banco B, ele pode fazer a mesma coisa para o banco C, para o banco D, e esse ouro vai trocando de cofres até ir parar lá num banco central da vida e ficar depositado. Depois que ele é depositado nesse banco central, ele nunca mais sai dali. Aí, na sociedade, fica só o quê? O escritural. Um exemplo clássico disso é o Fort Knox, lá nos Estados Unidos, que tem a maior reserva de ouro. Esse escritural não é só ouro, pode ser qualquer coisa, né? Desde joias, a moedas, a selos. Aí cada um deles vai ter que ser avaliado e vai ficar ali dentro do banco. E o banco vai vender esses direitos e vai tirar a economia. Mais exemplos, vamos ter empréstimos concedidos de imóveis, aplicações financeiras, que mantém, né, a estabilidade do banco, a segurança do banco. A área de passivos bancários vão ser o quê? Tudo aquilo que o banco deve a alguém. E esse dever a alguém, o que ele vai fazer? Vão ser as obrigações, vão ser o dinheiro que ele vai captar com o cliente, vai ser o dinheiro dos acionistas. E o que acontece? O banco recebe, né, esses valores. E esses valores ele tem que pagar para alguém algum dia. Por isso que é passivo. Porque não pertence ao banco, ele está ali com aqueles valores em que ele se comprometeu a pagar um juros, comprometeu a restituir 100% do valor ou 110%. Esses são os produtos. E quais são os produtos associados? Depósito à vista, depósito a prazo, poupança, emissão de letras financeiras, derivativos que o banco criou. Aí vai fazer aquela equação. A diferença, né, a riqueza do banco vai ser gerada o quê? A diferença entre aquilo que ele tem de ativos e aquilo que ele tem de passivos. E essa diferença que ele tem entre um e o outro, ele vai gerar mais riqueza para o banco. Dentro de um banco comercial, nós vamos ter áreas mais distintas, né? Dentro da área dos ativos, nós vamos ter o crédito comercial, que vai fazer empréstimos, o crédito imobiliário, que vai fazer financiamento de imóveis, a tesouraria vai ser aquele órgão em que uma empresa, quando ela precisa de dinheiro, ela vai entrar em contato ali com o banco, vai vender vai fazer algum de campo, vai oferecer algum serviço público. Mais uma vez, a questão de derivativos, ele também poder negociar. Tem a parte do investment banking,
com as aquisições, vai ter as famosas IPOs, né, dos unicórnios, que agora é moda falar, a empresa A, a empresa B é um unicórnio. Unicórnio quer dizer o quê? Quer dizer que aquela empresa que acabou de ser lançada no seu IPO, que é o Initial Public Order, é a primeira venda de ações, né, no mercado, aí é chamado de unicórnio, o cara bombou, obteve um valor de mercado que, na verdade, às vezes acaba sendo um valor especulatório. E esse valor especulatório gerou, né, várias crises, uma folha da internet, .com. Então tem que ter um certo cuidado com essas brincadeiras. Depois disso, temos o Private Bank e a West Managed Bank, que vai fazer a parte da gestão de carteira de investimentos. Neste caso, é quando um cliente ele vai ter uma fortuna, mas ele não quer ter dor de cabeça. Então, ele vai chegar nesse banco e vai falar o seguinte, ó, eu vou pôr 1 milhão e eu quero que esse 1 milhão gere frutos para mim e eu quero receber uma pensão vitalícia aí. Então, por mês, me manda de volta 50 mil. E aí o banco, essa parte de investimento, vai criar, né, em que dê essa rentabilidade para o cliente e, ao mesmo tempo, a sua operação gere lucro para pagar o banco da lucro do banco. Vamos ter a parte do leasing e arrendamento. O leasing é aquele financiamento de bem, por exemplo, um carro, né? Sai mais barato comprar um veículo por leasing do que por um crédito direto, aquela os juros vai ser menor, e ao final você pode ainda trocar o veículo leasing por novo. Então, é uma área assim, bem vantajosa para o banco e para as empresas. Depois temos lá o Trade Finance, que é o quê? Auxiliar empresas importadoras e exportadoras na parte logística, né? Então, eu quero pagar lá a minha importação na China. O banco vai para a sua área de trade finance e vai enviar, provavelmente via SWIFT, os valores para a China para garantir um bom pagamento e um bom recebimento desses valores. Esses produtos que eu falei até agora são da parte ativa. Vamos ver alguns produtos da área passiva. Na área passiva, então, nós vamos ter lá os depósitos à vista, né? O correntista vai depositar dinheiro no banco. Esse produto é extremamente vantajoso para o banco, porque ele não paga nada para o cliente, né? É muito cruel isso, você coloca o seu dinheiro no banco e o dinheiro fica ali e não gera nada. O banco usa e abusa do seu dinheiro e você não ganha nada. Temos depois o depósito a prazo, CDBs, RDBs da vida, vai pagar um juros ao final. O grande problema do Brasil é o IOF, que o IOF ele cobre bastante para a rentabilidade do nosso fato. Temos a poupança, que essa poupança, os juros é garantido pelo governo e, em teoria, era para ser usado na crédito de habitação, mas nunca foi, né? O banco acaba usando para outros produtos internos. O banco pode emitir títulos para eles ou para terceiros, né, FCI, FCA, terceiras. Pode captar no mercado. Quando o banco está sem dinheiro, existem leilões, e ele vai naqueles leilões e tem lá os produtos em que o banco fala, eu quero 1 milhão e estou pagando 1 milhão e 100. Eu quero 1 milhão e estou pagando, sei lá, 1 milhão e 200. Aí faz leilões e o banco obtém esse recurso de outros bancos. Tem os fundings de empresas, né? Quando um organismo externo, tipo o FMI ou algum banco de desenvolvimento internacional, abre uma linha de crédito para um determinado investimento aqui no Brasil, tipo construção de metrô, construção de pontes, e precisa pagar obrigações que a empresa tem lá. Ela vai criar, né, a conta empresarial dela e vai ter todos os pagamentos fornecedores, impostos, salários. Aí vamos à equação básica do banco, né, que vai ser o quê? Os ativos do banco ele vai ser igual aos passivos mais o patrimônio líquido. E quanto maior o patrimônio líquido, maior é o lucro do banco, porque a rentabilidade desse patrimônio líquido é que vai aumentar o banco. Nos anos 60, foi muito curioso isso, o
Bradesco e o Itaú, eles eram bancos médios, não eram esses big banks, bancos de hoje. O que eles fizeram naquela altura? E como a poupança foi criada para investir em patrimônio, em construção, o Banco Itaú fazia empréstimo do Banco Bradesco para construir agências. Então, era muito curioso, porque realmente o dinheiro estava sendo usado para a construção, o garantidor era... E os dois bancos cresceram, fazendo inúmeras agências pelo país, justamente porque tinha muito dinheiro captado em poupança, sem risco, né? Que um emprestava para o outro, se um não pagasse, não havia aquele... Era o que a gente chama de capital sem risco. O emprestava o dinheiro de um lado para o outro, com risco zero de default. Um banco múltiplo, né? Então ele vai ter lá um empréstimo pessoal, vai estar como ativo, vai gerar receita via lucro. A conta corrente vai ser passivo, né? O dinheiro tem que ter uma reserva, porque o cliente pode sacar esse dinheiro a qualquer momento. Vamos ter uma aplicação do Tesouro Nacional, uma letra do Tesouro ali, ele vai ser um ativo, ele vai estar gerando receita, né? Porque o governo vai pagar juros. Só que aí tem um problema, que vai ser a questão da linha temporal. Quando você compra um produto desse, você está negociando o dinheiro do futuro. Aí esse dinheiro não pode ser um dinheiro que você vai precisar a curto prazo. Tem que ver aí, estudar. Os sistemas de informática até fazem lá falando, olha, nós vamos ter a necessidade de capital daqui um mês, daqui 10 dias. O software de tesouraria, ele vai estar controlando essa necessidade quando vence empréstimos, quando vence obrigações, de modo que o banco sempre tenha liquidez, que é o quê? É o dinheiro que cai para pagar esses produtos. Tem os CDBs, que vai ser a parte passiva, né, que o banco está indo captar dinheiro no mercado, ele vende esses CDBs e obtém isso, né, tem que ter aquele compromisso de pagar. E tem a carteira de ações normais, né, ir à bolsa e comprar. Também é um recurso valioso, você compra aquelas ações, só que tem um probleminha. Como as ações são voláteis, há o risco de você comprar ações que valem 100 hoje e amanhã ela vale 50. E o banco pode perder dinheiro com isso. Então, tem que ter também um estudo. A área de corretagem do banco tem que ter softwares que fiquem calculando, fazendo projeções através de econometria, através de até de inteligência artificial, para prever, né, do lado do futuro, quanto aquela ação vai valer e qual é o risco que o banco tem de ter ela. Então, existem várias fórmulas aí dos acadêmicos para calcular o valor futuro de uma ação, para calcular o valor futuro de uma opção, e com isso gerar mais receita para o banco. No caso do desenvolvimento de software, essas fórmulas a gente tem que transformar elas em programa. E tem aquela parte divertida. Quando pega um projeto desse, você vai ter uma fórmula, o desenho de uma fórmula, e vai sair convertendo ela, construindo um sistema informático que atenda aquela fórmula. Então, vamos lá. Ainda que o nosso banco múltiplo gerar receita. Né? Então, o ativo ele vai estar pagando através de subscrições, valorizações. No passivo, ele não recebe nada, pelo contrário, ele vai ter que pagar para alguém. Na parte de ativos, nós vamos ter a aplicação de recursos. O passivo, nós vamos ter que ser e tem aquela coisa curiosa, né? Eu estou recebendo dinheiro de um lado, mas tem que garantir que eu vou pagar esse dinheiro para a pessoa no futuro e tenho que obter lucro com isso. No começo da aula, eu comentei com vocês da questão dos bancos lá nos anos 90 que faliram. O que aconteceu? Foi justamente essa parte da aplicação de recursos. Por quê? Enquanto existia a hiperinflação ela gerava juros sobre juros sobre juros. O banco pegava aquele dinheiro parado, aplicava no overnight, que era uma aplicação noturna, gerava lucros assim, fabulosos, como a nossa inflação era de 3 dígitos por ano, emprestar dinheiro para algum banco que estava com problema era tipo
Então, esses bancos, eles não tinham um controle muito apertado das receitas. Como eles viviam da especulação, vamos girar a roda, vamos girar a roda. Quando acabou, né, essa especulação, quando os juros ficou estável, os bancos que não tinham controle descobriram a dor que acabou, né, o tempo da ciranda financeira. E com isso quebraram e apareceram muitos bancos, muitas famílias aí que eram famílias de banqueiros, com bancos já com 100 anos, bancos com tradição, mostraram que eram castelos de areia e quebraram justamente por falta de controle. Nós, como desenvolvedores, temos esse papel também, né, de, ao criar sistemas, criar um sistema seguro para que não a alta direção não viva no Inar, né, lá no País das Maravilhas, achando que é tudo que na verdade não é. Um ativo ele vai estar aumentando a rentabilidade do banco, enquanto um passivo ele vai estar aumentando a responsabilidade. E o controle tem que ser um controle apertado para evitar surpresas amanhã ou depois, né? Dentro dos produtos que vão ser sistemas, nós temos alguns sistemas de contas correntes, vamos ter os sistemas. Esse aqui vão ser os serviços básicos que o banco oferece. Então, o sistema de conta corrente vai ser controlado quem entra e sai, cliente. O sistema de conta poupança é um sistema espelho da conta corrente, com a diferença que ele paga juros. A conta salário é um outro sistema mais simples, porque ele não vai ter todos os produtos que a conta corrente tem. A conta digital é um outro sistema. Esses sistemas eles acabam sendo abstrações. Você vai ter, então, um sistema por trás, controlando toda a tesouraria, controlando toda a contabilidade, e vamos ter só a parte final com a especificidade do produto. Esses produtos eles vão ter o quê? Vão ter um cabaz de poupança, e esse cabaz de poupança ele vai ter lá nesse pacote aquilo que o cliente pode usar ou não. Tem a questão do cheque especial. Hoje em dia, o governo tem atuado muito contra ele, porque as taxas de juros do cheque especial são muito elevadas e levam a pessoa à bancarrota, porque ela não consegue. Então, uma vez que ela entra no cheque especial, ela entra no círculo sem fim. Vai? Então, o governo tem atuado apertando esse produto. Aqui, no caso, é cálculo de juros sobre juros, né? Aí, dentro dos produtos de crédito, vai ter o sistema de empréstimo pessoal, vai ter o sistema de crédito consignado, vai ter o sistema de crédito de financiamento de veículos, vai ter o sistema de leasing de veículos, vai ter o sistema de crédito imobiliário, vai ter o sistema de crédito de garantia, vai ter o sistema que vai validar cheque especial, vai ter o sistema de cobertura de crédito. Esses sistemas, como eu disse para vocês no começo, ele sempre vai ser esse CRUD. Você vai ter que ter os desenhos das tabelas. Aí cada banco é uma coisa muito curiosa. Cada banco ele faz uns desenhos completamente diferentes, de modo se fosse para evitar, né, que houvesse uma padronização. O sistema bancário, nisso aqui até aproveito essa vírgula para comentar isso. O diferente de um sistema ERP, você compra aquele software já com contabilidade direitinho, contas a pagar direitinho, tudo padronizado. Esse é um sistema ERP. O banco, ele já não é assim. O banco, ele vai ser alta costura. Nós, desenvolvedores de mainframe, seríamos alfaiates e todos os sistemas que nós fazemos é sob medida. Então, o que eu quero dizer com isso? O sistema de empréstimo pessoal do Banco do Bradesco vai ser diferente do sistema de empréstimo pessoal do Banco da Itaú. Cada banco ele vai criar o seu produto com a sua imaginação, colocando ali novas fórmulas. É uma coisa bem abstrata isso. E é bem curioso, né? Porque vai da imaginação humana, porque cada produto vai longe, né? E com isso, os valores cobrados também, né? Como não há uma transparência daquele produto específico,
está ali dentro da margem deles, né? Meios de pagamento. Isso aqui revolucionou, né, o sistema. No lado do Banco Real, as equipes dos meios de pagamento normalmente eram programadores em Assembly. Por que o Assembly? Eles precisavam ser softwares altamente otimizados, altamente performáticos, justamente porque é a parte do banco mais usada. Por isso é que o Citrix é forte até hoje. E eu não vejo, né, num curto prazo de tempo, substituírem o Six, o COBOL Six, o PL1 Six. Porque vejam só, imagine vocês, né, quando sai a primeira parcela do 13º, em que todo mundo vai comprar seus presentes de Natal, vai comprar lá coisinhas para o Natal. Se o sistema bancário não conseguir atender todas as pessoas, o mercado vai perder credibilidade, as lojas não vão vender, os comerciantes vão ficar muito frustrados. Ou, vamos num exemplo mais dia a dia, no dia de pagamento dos aposentados, o cara vai lá na agência do banco dele receber a aposentadoria e o sistema está fora do ar, offline, porque o Six caiu. Ou seja, seria um caos, né? Imagine as redes sociais, todo mundo, eu não recebi minha aposentadoria, o banco quebrou, aquele estresse. Por quê? Afinal de contas, dinheiro, nosso dinheiro, é a coisa mais importante. Você tem que pagar contas, você tem que comprar comida. E o banco, ele tem que ter velocidade e credibilidade. A Cloud, me desculpem quem for de Cloud, ela não vende essa segurança. Tanto que vocês podem ver, a HBO, por exemplo, quando ela lançou lá o Game of Thrones, o sistema dela caiu. Porque milhares de pessoas foram tentar usar ao mesmo tempo e não conseguiram. A Netflix, de vez em quando, dá uma congelada, porque diversas pessoas foram assistir o mesmo filme ao mesmo tempo e os computadores dos caras não dão conta. No mainframe, com o Six, e seja COBOL, seja Assembly, seja PL1, é garantia de que tudo está no ar, tudo vai estar funcionando sempre. E esses sistemas, então, de meio de pagamento, normalmente, são a elite dos programadores do mainframe, tá, pessoal? Esses caras bons que fazem programas performáticos. E neste caso específico de meio de pagamento, 1 byte conta pra caramba, porque nós estamos falando de bilhões de operações. E aí, como eu sempre digo com vocês lá no curso, 1 byte aqui, 1 byte acolá, no final das contas, né, no final do processamento ali, vai dar petabytes gasto à toa. Como meio de pagamento, nós vamos ter, então, sistemas de cartão de débito, sistemas de cartão de pré-pago, sistema das maquininhas, né? Temos aí maquininhas para todos os gostos. Tem as carteiras digitais ligadas aí aos grandes fornecedores, né? A Apple, a Google Pay, o Pix, as transferências instantâneas, ao Swift, ao SEPA, ao TED, ao DOC, ou seja, essas partes aqui, vamos fazer um circuito. Vai sair do banco A, vai passar na Febraban, vai passar para o Bacen, vai lá para o banco B, que é o banco de destino, e aí vai ter controle da Receita Federal, vai ter controle de órgãos governamentais, porque sempre tem que ter esse controle para saber quem está movimentando o dinheiro na conta, quem está recebendo dinheiro e não está declarando imposto de renda. E todos esses sistemas são sistemas críticos, né, que eles ficam rodando ali o tempo todo por trás do sistema bancário. Na parte de investimentos, nós vamos ter o sistema de certificado de depósito bancário, os sistemas de câmbio, imobiliária, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, fundos de investimento. Os programas de previdência privada têm aí uma particularidade. Esses caras não são produtos 100% bancários, são produtos de seguradora. E por serem produtos de seguradora, eles vão estar entrando numa área assim, de fronteira chamada assurância. Depois eu mando por escrito que agora eu travei minha língua. Mas é o quê? É a junção de banco
com seguradoras. Porque a segurança Silence, algo assim. Eu travei a língua, mas depois eu mando para vocês. Mas o que é isso aí? É um produto em que ele vai ser a união de bancos com seguradoras. E essa questão de banco com seguradoras vai não só ter a previdência privada, como vai ter a questão de seguros de vida, seguros veículos, seguros habitacionais, porque o banco ele vai ser o agente vendedor, enquanto a seguradora vai ser o agente garantidor. Então, neste caso, o banco ele vai ser o pessoal, ele só vai ganhar a comissão. Nesse caso, o nosso sistema é um sistema de controle, porque vai estar vendendo um produto de uma outra empresa e o banco vai estar só ganhando lucro. Vocês podem até reparar que quando vocês compram um seguro pelo banco, é lá o seguro, a Zurich, a Generali, ou seja, sempre vai ter uma empresa por trás. Não é o banco que vende o seguro. Ele só é o atravessador. Aí, no caso do Bradesco, existe uma empresa chamada Bradesco Seguros. Por quê? É um serviço diferente do serviço bancário, então vai ser um outro sistema, um outro mundo, né, a parte das seguradoras. Vamos ter o Tesouro Direto, teremos ações, a parte de poder comprar, né, comprar e vender ações. Também é um outro sistema que vai acontecer. A parte do broker não é o serviço bancário. E vai ter que ter uma corretora por trás fazendo o que vai acontecer. A corretora de valores ela vai ser associada à bolsa de valores e só a corretora é que pode dar ordens de compra e venda. Aí, nesse caso do banco, é muito curioso, porque quando ele tem um sistema de broker, você vai fazer um pedido para o Bradesco, faz de conta, aí o Bradesco vai passar para a corretora e a corretora vai fazer na bolsa de valores. Inclusive, tem uma história bem curiosa, né, que no passado existia a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e tinha lá um corretor, o famoso Narras, ele comprou ações com cheque sem fundo. O cara conseguiu fazer a engenharia financeira máxima, em que ele comprava ações com cheque sem fundo, aí ele fazia day trade, e no final do dia ele fazia lá as vendas dele e cobria o cheque. Então, ele ficava com o cheque descoberto só durante um dia. E de manhã ele começava a operação. Só que o que aconteceu? Ele ficou muito ganancioso e a especulação dele ficou muito alta. E o cheque dele voltou. Só que qual era o grande problema? Como ele tinha muitas operações, voltou um cheque, começou a voltar tudo. Aí virou pânico na Bolsa do Rio de Janeiro e a Bolsa do Rio de Janeiro quebrou. Ela perdeu a credibilidade, tanto que hoje em dia a Bolsa do Rio quase não tem visibilidade, né? A Bovespa acabou comendo o mercado da Bolsa do Rio, mas foi uma coisa curiosa que, pode-se dizer que na história, um único homem conseguiu quebrar uma Bolsa de Valores, né? No caso, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que era uma Bolsa de Valores centenária, e um homem só, né, o famoso Narras, conseguiu fazer isso. Da parte de seguros, temos aqui, então, seguro de vida, seguro residencial, seguro de cartão, mas aí, nesse caso que eu falei para vocês, o banco ele só vende produtos de terceiros. Ele não é dono de seguros. Vai ter uma empresa seguradora por trás, porque depois a empresa seguradora tem lá uma série de outros controles, aí eles vão gerar novos sistemas. Como eu tenho falado para vocês, né, da questão da vigiar e punir, né, da fiscalização, essa parte aqui é onde vocês vão encontrar a legislação que vai afetar o banco. Quem quiser conhecer mais detalhadamente cada produto bancário, saber a lei, saber como funciona, eu recomendo irem no site lá do Conselho Monetário Nacional, irem no Bacen, que é o Banco Central do Brasil, irem na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que cuida da parte de ações. Na questão dos seguros, é a SUSEP, né, a Superintendência de Seguros Privados, ela controla, né, todos os tipos de seguro. Tem a Previc, que é a Agência Nacional de Seguro, Previdência Complementar, que no caso vende lá os planos de aposentadoria. Esses órgãos, esses 5 órgãos, eles é que ditam as regras do sistema bancário. E toda norma, toda
alteração com fundamento legal vai partir de alguma recomendação de um órgão desses. Também vale a pena, né, entender como é a legislação bancária, entender como funciona tudo, para conhecer mais, né, o ambiente bancário. Além desses que eu falei que são estatais, existem outros órgãos que eles são órgãos de autorregulação. O que é uma autorregulação? É quando as empresas se unem e, ao se unirem, elas fazem uma vigilância interna para evitar do governo. Qual é o grande problema? Quando o governo interfere em alguma coisa, a lei é muito pesada, é muito dolorosa, acaba afetando muito o mercado. Essas instituições, o que elas fazem? Elas fazendo o autopoliciamento, elas garantem que o governo não vai fazer nenhuma lei maluca e não vai afetar os negócios. Temos, então, a P3, né, que representa a antiga Bovespa, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Essa P3 ela vai ter não só a negociação, como vai ter também a pré-vigilância, né? A CVM faz a vigilância máxima. A B3 vai fazer aquela autorregulação para manter a segurança. Vamos ter o COAF, que é o Conselho de Controle de Ativos Financeiros. A principal função do COAF é ver, né, a prevenção à lavagem de dinheiro, ver aí da onde está surgindo as origens, quais são os destinos desses recursos, quem é os laranjas, ou seja, vigiar mesmo as contas para evitar lavagem de capital. Depois tem o Conselho Nacional de Seguros. Esse vai ter as diretrizes, né, para garantir que o mercado segurador seja seguro e honre, né, com as suas fontes. Por exemplo, aí, quando a gente teve lá a grande inundação de Porto Alegre, a grande inundação do Rio Grande do Sul. E se não fosse as seguradoras, a crise seria pior, porque eles depois começaram a pagar as indenizações para as pessoas, para aqueles sinistros, poderem reconstruir. Então, ter um seguro é primordial nos tempos modernos, mas ter um seguro correto, né? Ter ali uma proteção correta. E esse órgão serve para isso. Depois vamos ter a Anvima. A Anvima ela vai fazer a regulação das corretoras de valores, também é importante para prevenir abusos do gênero do Najnarras, por exemplo, né, que o Najnarras é uma figura folclórica, né, desse mercado financeiro. E a própria FEBRABAN, que é a Federação do Banco. Né? Essa FEBRABAN, ela não só é um órgão, como também é uma assembleia dos bancos para ver as coisas. E um órgão menor, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, é o Banco 24 Horas. O Banco 24 Horas, apesar de ter o nome de banco, na verdade, ele é uma empresa de serviços digitais. Por quê? Ele vai ter lá aquelas maquininhas de autoatendimento com diversos bancos, mas essa empresa do Banco 24 Horas é uma empresa que vai ter a logística de vir lá com os carros fortes, colocar o dinheiro nas maquininhas, vai fazer a comunicação da maquininha com o banco destino, ou seja, aquele software daquela máquina, ele tem sempre o quê? Vai ter um software Windows naquela máquina de front-end, depois ele vai para a central da 24 horas e vai fazer um desvio para o banco. Então, eu vou no 24 horas, minha conta lá do BTG, desvia e vou lá para o BTG. Quem é do Banco do Brasil, para quem é do Banco do Brasil, entra no 24 horas vai lá no sistema deles e faz a ponte por 24 horas para o Banco do Brasil. E é uma peça-chave, né? Porque garante que o banco não tenha que ter máquinas espalhadas por todo lugar. Basta você fazer parte desse acordo de 24 horas e você tem aí a máquina em todo lugar, com garantia de ter dinheiro, garantia de segurança e tudo mais. Eu sei que eu estou cansando vocês, mas estamos chegando à reta final da nossa apresentação aqui. Temos aqui mais 2 slides. Dentro do órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, nós vamos ter, então, uma pirâmide, né, de regulação. Aí vai ter, então, a parte normativa, vai ser o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional do CNSP. Depois disso, nós vamos ter as partes que são super
CNPq, a CVM, a SUSEP, a Previ. E, por fim, né, na base da pirâmide, atendendo todas as pessoas, nós vamos ter, então, os bancos, as agências bancárias, as corretoras, as agências de metade, as seguradoras e as bolsas de valores. Ufa! Chegamos no final. Não sei se eu matei muito vocês. Queria saber a opinião, perguntas, se atendeu às expectativas, como é que foi essa jornada. Quem quiser falar, por favor. Eu só tenho para falar aí que realmente é muito nomezinho agora no final que eu não conhecia quase nenhum. Mas de resto, sim, muito boa para conhecer vários disso de muito tempo também. Não, realmente eu, pelo menos, quase não ouvi nada sobre isso. No máximo um cheque especial aí que já ouvi, mas É, particularmente, particularmente também, pessoal, é uma área muito desconhecida ainda para mim aí, né? Muitos termos novos, eu fiz bastante anotações aqui para revisitar esses conceitos aí mais adiante. Tá muito bacana, gostei muito. Esse material aqui, eu vou gerar um PDF, vou passar para vocês também, tá, pessoal? Aí, se tiver algum errinho, me aponta para me corrigir. Se alguma coisa não ficou muito clara também, porque eu sempre digo para o pessoal lá dos cursos. É um trabalho em curso. Ele nunca está completo. É a obra da Santa Ingraça. A gente começa aqui, faz. A Santa Ingraça é uma igreja lá em Portugal que ela levou quase 200 anos. Nunca ficava pronta. Hora faltava um mármore disso, hora faltava um degrau daquilo. Então, quando é uma obra que nunca acaba, é uma obra da Santa Ingraça. Mas entendeu o que você precisava? Pode falar, Alexandre, por favor. Ô, professor, eu queria agradecer aí pela apresentação aí, foi muito, muito legal, muito construtivo mesmo. Essa parte bancária, né? Muitos, como o Thiago falou aí, muitas que a gente não conhece, né? Uhum. E, além disso, te agradecer também as postagens no LinkedIn, ontem à noite, por exemplo, de JCL Error, tá tudo bem legal, assim, porque trabalhei com mainframe, agora trabalhando com AS400, Uhum. né? E provavelmente eu vou voltar para o mainframe. E tava, putz, parece que você adivinhou ontem lá, tava para ver isso aí, os erros de JCL, né? Uhum. E, caramba, eu olhando ontem, eu falei, putz, é verdade, tem esse. Colocou lá os principais, você fez um filtro assim, bem legal, assim. Eu tenho agora, eu não sei se eu consigo fazer hoje ainda, mas vai ser erros no COBOL. Também é uma reclamação do pessoal lá dos cursos. Ele fala, professor, é muito genérico, tem um erro aqui, um erro lá, junta tudo num lugar só. Eu também vou fazer o mesmo esqueminha, vou colocar a lista dos erros COBOL para que fique mais fácil. Mas obrigadão, Alexandre. Valeu. Muito obrigado aí. Aí eu vou entrar pelo LinkedIn, entender mais sobre os cursos, né, professor, que você aplica, né? Assim, tem as turmas, né? Nessa modalidade aqui, como você costuma fazer? Eu tenho feito muitos, mas aí é a parte básica. Tá. É bem tipo assim, o cara não conhece nada, quer ter uma noção, aí ele vai e assiste o vídeo, normalmente meia hora, 40 minutos, uma hora, e ver se realmente quer seguir naquele caminho. Aí, se o cara quer seguir aquele caminho, eu falo assim, conversa comigo, e eu passo o link dos cursos da IBM gratuitos. Por quê? A IBM, ela tem ali uma centena de cursos. Até no começo da aula, a gente estava brincando, né, que eu, quando apresentei para o Fábio, eu estava lá tipo, no alto da pirâmide. Aí o Fábio, agora o Fábio é o rei da montanha, ele dominou todos os cursos que ele foi fazendo, e eu passo esses links da IBM, que são cursos gratuitos também, já é um pouco mais avançado. Certo. Aí, quando a pessoa vê que realmente é aquilo que ela quer, que ela fez o gratuito lá do YouTube, fez os cursos da IBM, aí eu recomendo ir lá fazer o outro curso, só que aí esse curso é pago. Mas por isso que eu sempre falo assim, faz essas trilhas gratuitas primeiro, vê realmente, a gente nunca sabe como está a situação, né? Às vezes a pessoa está ali, está procurando o primeiro emprego, a pessoa está tentando entrar no mercado, a carteira está apertada, né? Então esse curso gratuito aí da IBM é importantíssimo porque vai dar não só o certificado, mas vai dar aquela credibilidade da IBM. Assim, o cara realmente ele fez lá os
sem curso da IBM. Realmente o cara se empenhou, o cara mostrou interesse. Ah, bacana, beleza. Bom, obrigado. Aí, Fábio, a gente estava conversando, me explica lá, atendeu a sua expectativa, era isso que você estava pensando, ou faltou alguma coisa? Não, professor, assim, como eu falei, assim, é um overview bastante interessante, no meu ponto de vista, que não conhecia nada, né? Já tem um overview do que é, né? Do que são produtos, serviços e tudo mais, né? E aí é correr atrás, aprofundar um pouco mais, claro, né? Mas com certeza atendeu bastante as expectativas, sim, com certeza. E mais especificamente por produtos, só que aí vai ser produtos da parte de ativos, né? Aquelas apostilas da CPA, elas têm um passo a passo, é bem mais técnico, né? Porque ela está treinando a pessoa para vender produtos. Só que para nós que somos desenvolvedores de sistemas, saber como vender o produto também é interessante, porque a maior parte dos sistemas que a gente vai fazer vai ser baseado nisso, né? O cara vendeu e precisa ter o controle. Nós, da informática, somos as pessoas que controlam tudo. Então, o nosso trabalho é o mais vital do banco, porque se não tiver um bom controle, o banco não sabe o que vendeu, né? Eu lembro lá aquela questão do radar lá do Banco Real, era mó barato. Eu ficava pensando, se tivesse um erro de software ali, o diretor-geral achava que tinha dinheiro no cofre e não tinha, porque foi um erro. Até tem uma curiosidade, né? Nessa época da hiperinflação, tinha o dinheiro do banco era cortado lá, 3 zeros, né, por causa da mudança de moeda. E o que acontecia? Como o dinheiro estava no cofre, e o dinheiro é uma coisa inteira, não dá para você dividir por 1.000 sem sobrar resto. E aí vinha aquela parte divertida. Quando dividia por 1.000, o banco arredondava para baixo. Então, a diferença daquilo que sobrava real lá do cofre ia para o banco. E o Banco Real, gente, ganhava um lucro monstruoso com essa sobra das divisões, porque um real aqui, R$1 acolá, dava um negócio assim fora do sério. E uma outra curiosidade nessa de grão em grão foi quando surgiu a CPMF lá no passado. Né? Não sei se lembra a famigerada imposto lá sobre movimentação financeira. A primeira versão desse CPMF, ele tinha que o valor acima de R$100. Aí eles cobravam a CPMF. Alguém leu a letra da lei e viu que era só sobre R$100, valores acima de R$100. Então, um dos programas mais malucos que eu já fiz na minha vida era um programa que um banco, quando uma Petrobras da vida ia fazer um pagamento, ela pegava aquele pagamento de milhões, dividia por R$99 e fazia, tipo, 1 milhão de operações de R$99, que era para não pagar a CPMF. Isso, as grandes empresas, elas deitaram e rolaram. Tanto que no ano seguinte, o governo começou a CPMF, arrecadou um maior dinheirão, passado alguns meses, caiu o valor. Aí você fala assim, mas o que aconteceu? Aí foram ver o que estava acontecendo, precisaram ver aqueles milhares de transações pequenas. Aí, no ano seguinte, a lei mudou e falou assim, não, agora vai ser o valor médio na semana. Se passou de R$100, aí cobra a CPMF. Então, aquele programinha que a gente fez de dividir um valor enorme em pequenas operações foi cair por terra. Mas acontece. E esse é o nosso papel, né? Desenvolver software atendendo às necessidades do banco, atendendo às coisas mais malucas lá do gestor, porque às vezes o gestor tem lá uma ideia mirabolante e quer pôr em prática. E aí vem aquela pressão para nós programadores codificar aquilo. Muitas das vezes o projeto é muito apertado, porque é baseado numa norma legal, aí o governo fala, a partir de tal dia a lei vai entrar em vigor, então o sistema informático tem que estar adaptado àquilo. Aí o feitor vai bater o chicote, vai bater lá o tambor, e nós temos que correr para entregar esse produto naquela data. E com as leis, falar lá, olha, estou atrasado nisso, naquilo outro, preciso disso, aquilo. E assim, é um trabalho cruel, porque nós estamos
sempre atrasados e sempre tem alguém atrás de nós gritando que tem que fazer. Tanto que eu tive vários colegas que os caras eram bons programadores, eram pessoas assim, fora de série, só que os caras não aguentaram a pressão. Tiveram lá crises nervosas, tiveram lá, abandonaram a área para fazer outra coisa, porque é muita pressão, tá? Eu mesmo, eu sou meio biruta assim, garanto que esse ser meio biruta tem a ver com a questão desse estresse que é trabalhar com informática. Paga bem? Paga. Mas não é aquela coisinha. Gente, estamos chegando no final. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso dar para encerrado? Porque se vocês deixarem eu falando aqui, eu vou falar aqui até meia-noite. Só agradecer realmente por sua disponibilidade aí, o curso e tudo mais. Obrigado. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Esse vídeo aqui, eu vou deixar lá depois no YouTube. Quem quiser rever alguma coisa, quiser acompanhar, vai estar lá também. E de surpresa para vocês que foram sobreviventes, ficaram aqui até o final, vai ter certificado. Você vai demorar um pouquinho, talvez aí, Aí sim. Mas vai ter certificado. Depois eu vejo aqui no aplicativo quem ficou até o final. E esses aí vão. Não, vai ser bonzinho. Quem assistiu mais da metade ganha certificado. Gente, boa. Muito obrigado. Gratidão mesmo pela presença de todos vocês. Foi divertido eu contar mais histórias. Se surgir alguma outra dor, alguma outra coisa que a gente possa transformar no curso, a gente pode fazer de novo, né? Podemos fazer assim, tipo, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, a gente fazer esse bate-papo, né? De 1 hora, 2 horas, sobre a área, né? Na nossa área, na MDM, a área de serviços fiscais, de computadores. Vai lá, né? Assim, esse hábito, tá bom? Beleza. Obrigadão, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Muito obrigado aí, professor.